tenho um filho que é músico, percussionista, mas também tocava outros instrumentos. Ele tocou gaita, por exemplo. Tocou muito bem, tá entendendo? E até hoje toca ainda e tal, mas ele atualmente é percussionista. E ele também tinha uma característica seguinte: ele gostava muito dessa parte de ecologia. Ele gosta de bicho, de floresta, ar livre, essas coisas assim, né? E sempre quis conhecer a Amazônia. Aí um dia apareceu uma oportunidade e ele foi para a Amazônia, ele e uma menina, conhecida dele, namorado, não sei. Foram os dois lá para a Amazônia, né? E quando eles voltaram, ele me contou um caso que eu achei muito interessante, entendeu? Eles estavam no Acre, perto da fronteira, e souberam que lá no Peru, fronteira do Peru, no Peru tinha uma tribo de índio que tinha pouquíssimo contato com o pessoal civilizado. Entende? Uma tribo bem tribo de índio mesmo lá na Amazônia. E não falava português essa tribo, entendeu? Tinha um intérprete lá, que era um guia, que falava um pouco de português e falava um pouquinho da tribo e tal. E a tribo era assim, eles queriam conhecer essa tribo, né? E souberam o seguinte, que tinha um helicóptero, deve ser do pelotão de fronteira daquele, que ia lá nessa tribo, pousava perto, depois mantinha contato com a tribo. E eles foram lá no pelotão de fronteira e souberam que realmente no dia seguinte ia sair um helicóptero para lá, iam 4 pessoas, 4 civis, né, mais 2 militares para manter contato e tal. Levavam um guia. Aí ele deve ter insistido muito lá com o comandante do pelotão de fronteira e eles foram incluídos também no helicóptero. Então ele contou o seguinte, que o helicóptero saiu, eram mais 4 pessoas, mais os 2, 6 civis, mais 2 militares, e fora os que estavam pilotando, e pousaram pousaram numa clareira, entendeu? Lá perto dessa tribo. Pousaram, depois andaram lá uns 3, 4 quilômetros e chegaram na tal tribo. Essa tribo, eles tinham ouvido dizer, já no helicóptero, o seguinte: o pessoal era muito reservado, tá entendendo? Quase não aparecia um ou outro, tá entendendo? Ficavam de longe, conversava de longe com o guia e dizia o que queria e o que não queria. E tinha um cacique, que era o chefe da tribo lá, que nunca aparecia, era raríssimo ele aparecer e tal. E nesse dia, quando eles chegaram lá, veio um cara da tribo e disse: olha, hoje não tem papo, ninguém quer nada não. Vocês podem voltar que nós não vamos conversar, não vamos nada. Falou isso para o guia, na língua do guia, né? Aí estava todo mundo lá, já tinha ido de helicóptero, andado não sei quantos quilômetros até a tribo, tá entendendo? Então ficou todo mundo assim meio chateado, sem saber o que fazer, pô, voltar daqui e tal. Mas não tinha outro jeito, os caras lá, né, andavam. Mas tem o seguinte, na Amazônia tem vários tipos de sons, né? Som de pássaro, som de rio, o som do vento nas árvores, aquele som todo, mas só não tem o som de gaita. Aí o que fez o Fernando? Tirou a gaita e começou a tocar, tocar aquela gaita e tal. E com aquele som que apareceu, apareceram também os índios. Começou a aparecer um, outro e tal. Daqui a pouco veio um e falou com o guia o seguinte: olha, o cacique quer falar, que pediu para ver esse moço que está tocando gaita aí, tocando esse instrumento. Eu nem sabia que era gaita, né, porra? Aí o Fernando, tá bom, foi lá com o guia, né? Foi até lá, aí entrou lá no lugar, lá na palhoça lá do cacique. Aí o cacique olhou, aí ele tocou de novo, o cacique, ele tocou de novo e tal, não sei o que, o cacique fez aquela cara, gostou, logicamente, né? É um som gostoso, aquele som de gaita, né?
E aí o cacique falou, ó, pô, tá bom. E aí abriu as portas, cara. Abriu as portas para todo mundo conheceu lá a tribo, conheceu os índios e tal. Quer dizer, uma viagem que não ia ter nada, que ia acabar voltando, tá entendendo? Pô, longe toda a vida, né? Por causa de um som de uma gaita, eles acabaram conhecendo todo mundo ali, entendeu? E o Fernando disse que é o seguinte, no final, quando eles se despediram, foram embora e tal, ele pegou a gaita e deixou com o cacique, entendeu? O cacique ficou assim, espantado, agradecido e tal. Aí o Fernando disse que limpou a gaita, deu para ele. Aí o cacique pegou e deu um sonzinho assim na gaita, achou interessante e tal. E a gaita ficou lá com o cacique, entendeu? Não é interessante essa história? Agora, outra coisa. Se aparecer algum índio tocando gaita aí no meio da rua, quem sabe, né? Pode ser o cacique daquela tribo que aprendeu gaita e veio aqui para a civilização tocar. Porra. É isso aí.